Presidente Lula recusa convite de Vladimir Putin para ir à Rússia e se oferece para negociar o fim da guerra. Alexandre de Moraes determina que Telegram indique novo representante da empresa no país sob risco de suspensão. E você vai ver também. Governo confirma que Belém é escolhida como cidade-sede da COP30 em 2025. Mês de maio bate recorde de alertas de desmatamento no Cerrado brasileiro. Rússia bombardeia clínica na Ucrânia e acusa Kiev de ataques na fronteira. Domingo é o Dia Mundial do Hambúrguer. O segundo alimento mais consumido no Brasil, atrás apenas da pizza. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Os presidentes do Brasil e da Rússia conversaram hoje por telefone. Na conversa, Lula recusou o convite para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e aproveitou para reiterar a disposição do Brasil de intermediar um diálogo com os envolvidos na guerra da Ucrânia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o líder russo Vladimir Putin. Em uma postagem na sua rede social, Lula compartilhou detalhes sobre a ligação onde reforçou a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de intermediar uma conversa com os lados envolvidos na guerra da Ucrânia para buscar a paz no leste europeu. Segundo o petista, na ligação ele disse a Putin que nesse momento não pode ir à Rússia participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que acontecerá de 14 a 17 de junho no país europeu. Lula foi convidado para participar do evento pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, em abril. Na ocasião, o brasileiro recebeu uma carta do presidente russo. A ONU confirmou a cidade de Belém como sede da COP30 em 2025. A capital paraense receberá delegações e comitivas de diversos países no maior evento sobre mudanças climáticas do mundo. A notícia foi confirmada pelo presidente Lula. A informação foi confirmada em vídeo publicado nas redes sociais na tarde dessa sexta-feira e o anúncio foi feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do governador Helder Barbalho e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Essa será a primeira vez que uma cidade brasileira cedia o evento internacional, considerado um dos mais relevantes do mundo sobre o tema. Eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estádio da Amazônia, para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver as florestas da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E, pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro. A candidatura da cidade foi oficializada em janeiro. A conferência discute os impactos das mudanças e as alternativas para melhorar as condições climáticas no mundo, em especial a redução dos gases de efeito estufa. Em 2019, o Brasil seria a sede da COP25, mas a cerimônia acabou sendo realizada na Espanha. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o aplicativo de mensagens Telegram informe ao tribunal quem será o novo representante legal da empresa no Brasil. O advogado que prestava serviços à companhia deixou de atendê-la há 2 semanas. Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a indicação seja feita e, caso não seja cumprida, os serviços do Telegram no Brasil podem ser suspensos pelo prazo inicial de 48 horas e a empresa também poderá ter que pagar multa diária de R$500 mil. O ministro disse que o Telegram indicou Alan Campos Elias Tomás como representante legal no Brasil, mas que a Polícia Federal ouviu o advogado, que até então respondia pela empresa no Brasil. Aos policiais, Campos informou que seu escritório já não presta mais assessoria jurídica ao Telegram desde o dia 14 de maio.
Moraes afirmou ainda que em outros procedimentos envolvendo a empresa na corte, o contato foi feito por um endereço eletrônico indicado pelo próprio aplicativo, determinando que a intimação da decisão seja feita pelo mesmo canal. A determinação ocorreu no âmbito do inquérito aberto desde o dia 12 de maio no tribunal, que investiga os diretores e responsáveis do aplicativo e do Google por campanha abusiva contra o projeto de lei das fake news. E olha só que alarmante, os dados de alertas de desmatamento no Cerrado brasileiro registrados até o dia 18 de maio bateram um novo recorde. O mês ainda não terminou e já registra o maior volume de devastação da série histórica do levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O balanço divulgado pelo INPE na manhã de hoje mostra que a situação segue muito preocupante no bioma. Até o dia 18 de maio, a área de alertas de desmatamento chegou a 627 km² no mês, o maior volume da série histórica. O balanço também mostra que o recorde de desmatamento no governo Lula também se observa quando considerado o acumulado até maio. Entre 1º de janeiro e 18 de maio, a devastação destruiu mais de 2.800 km² do Cerrado, número que supera os índices do acumulado nos 5 primeiros meses de 2022 e 2019, quando o desmatamento atingiu 2.612 km² e 2.630 km². Com a temporada da seca se aproximando, a expectativa é de que a devastação cresça ainda mais entre maio e setembro. Diante dos dados recordes de desmatamento registrados no governo Lula, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que pretende abrir concurso público para aumentar a fiscalização. As companhias aéreas estão oferecendo um serviço adicional que visa a maior comodidade do passageiro. Com a cobrança, as empresas dão prioridade na fila de embarque, o que pode evitar a obrigação de despachar a bagagem de mão. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Na hora de viajar de avião, sempre surge uma dúvida. As empresas aéreas podem cobrar para que o passageiro não tenha que despachar a bagagem de mão? Bem, a resposta é que quem quiser evitar isso pode contratar os pacotes adicionais das companhias. O serviço contratado garante prioridade de entrada na aeronave ou até mesmo um espaço exclusivo para acomodar a bagagem de mão. Esse procedimento é permitido pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. E de acordo com as regras da agência, independentemente da adesão a esses planos, idosos, pessoas com deficiência, grávidas e responsáveis por crianças com menos de 2 anos já têm prioridade para embarque em voos. A vantagem oferecida em planos extras com cobrança é para a fila que acessa a aeronave depois dos grupos prioritários. Mas afinal, qual é o limite de transporte da bagagem de mão? Felipe Bonsenso deu mais detalhes. Via de regra, o limite é 23 quilos para as bagagens despachadas e 10 quilos para as bagagens transportadas de forma gratuita a bordo da aeronave, ou seja, aquelas bagagens que nós alocamos nos assentos, no espaço, nos assentos à frente ou nos compartimentos superiores dentro da cabine da aeronave. E é importante que os passageiros chequem especialmente as restrições de cada companhia. É importante lembrar que esse tipo de bagagem só deve ser despachado caso o avião esteja lotado ou por questões de segurança. De São Paulo, Leonardo Félix. E agora vamos falar da vacinação contra a Covid. Mais da metade dos vacinados acima de 40 anos deixaram de tomar doses de reforço. A informação que preocupa autoridades faz parte do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a doença. O percentual de pessoas com 40 anos ou mais imunizadas com as 2 doses de reforço está em apenas 38,9%, número bem abaixo da meta estimada, que é de no mínimo 90% do público-alvo.
Para ter a vacinação completa, pessoas dessa faixa etária têm de tomar as 2 doses iniciais, seguidas de 2 doses de reforço. Só que esse segundo reforço ou 4ª dose, como muitos ainda classificam, está longe da meta em todos os estados brasileiros. Em alguns não chegou nem a 20% do público-alvo, como é o caso do Amazonas, que vacinou só 13% da população 40 a mais. E até o estado com maior percentual de vacinados dessa faixa etária está abaixo da meta, que é o Piauí, com 57% de imunizados com ciclo total. E aí existe uma preocupação em torno desses dados, porque segundo os cartórios de registro civil, 94% das mortes por Covid-19 no país foram de pessoas com 40 anos ou mais. Quando nós temos pessoas vacinando com 1 ou 2 doses, questão de 6 meses é quase como não tendo sido vacinado. É fundamental completar 4 doses para que se complete um ciclo, ou seja, 2 doses e 2 reforços, para que a gente consiga preencher o esquema adequado de proteção das pessoas. Isso é necessário para ter anticorpos de defesa e também para ter uma resposta das células de defesa. O grande risco não é encher grandes hospitais, mas as pessoas idosas, muitas com comorbidades, podem voltar a se hospitalizarem e podem, inclusive, aumentar o número de mortos, né? O Ministério da Saúde reforça que a vacina bivalente, que é aquela que protege contra novas variantes da Ômicron, já está disponível para toda a população acima de 18 anos. E veja a seguir. Inflação dispara nos Estados Unidos e preços aumentam 4,4% em um ano. E ainda, domingo é o Dia Mundial do Hambúrguer, o segundo alimento mais consumido no Brasil, atrás apenas da pizza. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. E olha só, faltam apenas 5 dias para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda e mais de 9 milhões de brasileiros ainda não enviaram as informações à Receita Federal. Quem não entregar os documentos no prazo terá que pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do valor do imposto devido. Para este ano, a expectativa do fisco é de que mais de 39 milhões e 500 mil declarações sejam entregues até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio, ou seja, na próxima quarta-feira. Lembrando que são obrigados a declarar todos os brasileiros residentes que tiveram rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano passado. A entrega do documento também é obrigatória para aqueles que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Entre todos os declarantes, cerca de 4.129.000 vão receber a restituição na próxima quarta-feira, data da primeira rodada de pagamentos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em baixa nesta sexta-feira, na medida em que investidores repercutiam sinais de que as lideranças dos Estados Unidos estão próximas de chegar a um acordo para elevar o teto da dívida do país. As medidas para a indústria automotiva anunciadas ontem pelo presidente Lula e dados econômicos nacionais também ficaram no radar. A moeda norte-americana recuou 0,94% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. O índice de preços de gastos com consumo nos Estados Unidos mostrou hoje que a inflação americana subiu em abril, tanto na comparação anual quanto na mensal. De acordo com o PCE, um dos indicadores mais importantes para as decisões do Federal Reserve, em relação a abril de 2022, os preços aumentaram 4,4%. Em um mês, a inflação chegou a 0,4%, também acelerando em relação a março, que foi de 0,1%.
A taxa de abril foi superior ao 0,3% esperado pelo consenso do site MarketWatch. Os preços dos serviços subiram mais do que os de bens. O aumento dos alimentos ficou praticamente estável, mas o da energia subiu muito. Para conter a inflação, o Fed vem elevando suas taxas de juros desde março de 2022. Agora, elas estão em uma faixa entre 5% e 5,25%. Isso faz com que os bancos aumentem o custo dos empréstimos para moradias e empresas, a fim de aliviar a pressão sobre os preços. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Rússia intensificou os ataques à Ucrânia. Um deles atingiu um hospital no leste do país. 2 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, incluindo 2 crianças. Uma ação que deixou 2 mortos e mais de 20 feridos, ao mesmo tempo em que o território russo perto da fronteira foi alvo de disparos de artilharia. Kiev informou que durante a noite sofreu o 13º ataque aéreo russo desde o início do mês, desta vez com mísseis de cruzeiro lançados por bombardeiros Tu-95MS posicionados no Mar Cáspio. No relatório matinal diário, o comando militar ucraniano citou 55 ataques aéreos russos em 24 horas, entre eles um que atingiu uma represa na região de Donetsk, que provocou um elevado risco de inundação em localidades próximas. O exército russo confirmou os bombardeios noturnos na Ucrânia e indicou que os alvos eram unidades de armazenamento de munições que foram atingidas. Em outro foco de tensão, Belarus, aliado da Rússia, anunciou na quinta-feira que Moscou iniciou a transferência de armas nucleares para o território para cumprir o anúncio feito em março pelo presidente russo Vladimir Putin. E olha só, arquivos divulgados pelo FBI sobre diversas visitas da Rainha Elizabeth II aos Estados Unidos nos anos 80 e 90 revelaram ameaças e um potencial plano para assassinar a monarca, que morreu em setembro do ano passado, aos 96 anos. E milhares de cães foram à cidade de Nova York para uma competição acirrada. De border collies obedientes a chihuahuas energéticos, eles treinaram muito para esse dia. O Kennel Dog Show é o equivalente às Olimpíadas ou ao Oscar. A repórter Caroline Povoleri traz hoje o vencedor. Boa noite, Carol. Olá, boa noite, Maria Alice e Juliana, e a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. Logo no começo da nossa série de reportagens especiais aqui no Minuto Pet, nós vimos sobre a genealogia das raças no episódio da importância do pedigree do animal. A American Kennel Club, que é um dos maiores clubes de registro genealógico de cães de raça pura do mundo e o maior e mais antigo dos Estados Unidos, promove anualmente o mais prestigiado evento do mundo canino, o Kennel Club Dog Show. Na competição, os cães de raça pura são examinados de perto pelos juízes divididos pelos padrões da raça quanto à aparência, temperamento, tamanho, pelagem e outras características. Na edição desse ano, Buddy, um cachorrinho da raça francesa Petit Basset, levou o troféu para sua casa na Califórnia. O lindo cãozinho de 6 anos de idade venceu os mais de 3.000 cães inscritos entre 210 raças variadas. A raça de Buddy foi criada para rastrear coelhos no oeste da França. Já o prêmio de vice-campeão ficou com um pequinês chamado Rummy, que almejava trazer para casa o 3º troféu em 11 anos da raça criada para ser uma companheira próxima da realeza chinesa. Eu, como jurada, ia ter dificuldade para escolher apenas 2 entre tantas fofurinhas diferentes. Na próxima sexta, o Minuto Pet vai falar dos pet influencers, que são estrelas do Instagram e do TikTok. Não perca! Bom final de semana para vocês! Obrigada, Carol. Ótimo fim de semana. Obrigada, Carol, e até quarta-feira. E olha só, no domingo, dia 28, é o Dia Mundial do Hambúrguer, prato originário da Alemanha, mas que ganhou destaque nos Estados Unidos. É isso mesmo, e no Brasil ele chegou há cerca de 70 anos e hoje é considerado o segundo alimento mais consumido em restaurantes do país, atrás apenas da pizza. Pois é, olha só, o aumento do número de hamburguerias nos últimos anos confirma esse dado. Um dos pratos prediletos dos brasileiros hoje está por toda parte.
Só neste aplicativo de entrega de comida, o número de hamburguerias cadastradas cresceu 104% durante a pandemia. E as vendas também registraram um aumento de 140% entre 2020 e 2022. Mas mesmo com a alta demanda, para enfrentar a concorrência, é preciso se destacar. Aqui nessa hamburgueria em São Paulo, o lema é o básico, muito bem feito, com ingredientes especiais e produtos artesanais que são produzidos aqui na casa mesmo. E hoje nós vamos acompanhar a preparação de alguns desses hambúrgueres para entender o que faz desse estabelecimento um sucesso aqui no bairro dos Jardins, região central da capital paulista. Aqui do meu lado está o Perrone, que é quem vai mostrar tudo isso pra gente. Por onde a gente começa, Perrone? Um bom hambúrguer começa onde? Na chapa, muito bem quente. E vamos lá, gente! A carne selecionada é acompanhada de 2 fatias de queijo, ingredientes principais de quase todo hambúrguer. Mas aí vem os complementos: picles adocicado, picles de cebola e bacon. A gente está fazendo um New York Style, como se come lá em Nova York, e é uma tradição aqui da nossa casa. Mas à frente dessa opção está a mais conhecida de praticamente todo brasileiro, o famoso X-salada. A casa acabou de abrir. E os 2 primeiros lanches, X-saladão. Aquele básico, mas que tem um sabor diferenciado também. O toque do chefe. Aqui tem amor, né? E é amor antigo, viu? O chefe conta que foi a avó que apresentou a iguaria a ele e o incentivou a tornar-se chefe de cozinha especializado nessa área. Tanto que hoje Perrone tem um canal onde ensina receitas e dá dicas de empreendedorismo como essa aqui. Eu falo que é uma engrenagem, não adianta só ter alguma coisa, né? Uma das coisas. Então é o atendimento, uma excelência em atendimento, um lugar aconchegante, você trazer uma experiência tanto para a pessoa que consome, tanto para a pessoa que pede, né? Se preocupar com a embalagem que o teu produto vai quando você manda no delivery e você ter ingredientes de qualidade e um preço competitivo. Uma boa pedida para o fim de semana, hein? Não é? Que fome, hein, Juliana? Nossa, vou sair daqui, vamos lá comer, hein? Não é? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.